Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aí para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre a problemática da Baixa do Porto e da questão da falta de cobertura, ou melhor, falta de cobertura não, mas da falta de capacidade da rede Digi na zona da Baixa, nas zonas históricas das cidades, nomeadamente em Lisboa e no Porto, onde isto também se verifica. E eu vou voltar a pegar no exemplo que vos dei no meu vlog no Porto, precisamente para vos trazer aqui mais alguma informação que eu considerei bastante relevante. Já sabem que aqui no Viciado Comenta eu não sou nenhum técnico de redes, nem sou nenhum especialista em telecomunicações. Eu gosto de fazer análise do ponto de vista do consumidor e, acima de tudo, do ponto de vista de alguém que está por fora da parte técnica, vamos dizer assim. Muitas das vezes converso com o Ricardo José Saraiva e com outros elementos que têm muito mais anos de experiência e sabem perfeitamente o que é que... sabem-me explicar os mínimos detalhes e vão avaliando todas estas questões, nomeadamente as questões de rede, e portanto eu escudo-me sempre das opiniões técnicas deles. E de facto foi muito relevante, até por causa dessa experiência no Porto, de eu conseguir trocar aqui mais algumas informações e eu fiquei a saber diversas coisas que não sabia, limitações técnicas no terreno, que eu acho que é relevante partilhar com vocês também, no sentido de que, muito provavelmente, eu não vejo ninguém a falar sobre isto aqui no YouTube. Acho que sou um daqueles que dá mais atenção a estes tópicos das telecomunicações e achei por bem que, se calhar, às vezes, nós temos dúvidas sobre o motivo pelo qual a Digi não cresce mais e porque é que a Digi não desenvolve mais, mas depois nem sempre sabemos, eu pelo menos, faço aqui o meu meia-culpa, nem sempre sei todas as condicionantes que estão por trás do crescimento da própria Digi. Nem sempre depende só da Digi e aqui eu vou-vos mostrar um facto real dessa questão. Portanto, vamos voltar aqui ao mapa. Neste caso eu estou aqui no Cell Map só porque visualmente é mais fácil para eu vos mostrar algumas coisas e, portanto, a zona onde nós estivemos a perceber que de facto a Digi não tem tido capacidade para, neste caso, entregar um serviço minimamente aceitável face àquilo que são os padrões em 2026, através dos speed tests que eu tive a oportunidade de realizar, onde em várias zonas acabámos por perceber velocidades demasiado baixas. Nós, olhando para esta zona, percebemos que há de facto aqui um vazio muito grande no número de antenas da Digi nesta zona histórica do Porto, ok? Na zona ribeirinha vocês conseguem ter essa situação um bocadinho mais colmatada, precisamente porque existem duas antenas no lado de Gaia, antenas essas que têm B3, B7 e B8, portanto antenas de alta capacidade, e portanto desta forma, através destas antenas, vocês conseguem ter alguma propagação de sinal na zona ribeirinha. E portanto, neste caso concreto, isto é uma zona a descoberto, tem só o rio no meio e portanto o sinal propaga-se relativamente bem. O problema acontece aqui nesta zona central. E a olhar para isto, aqui vocês percebem que se formos retirar as DAS daqui, vocês vão ficar com uma cobertura praticamente pífia, ok? E é exatamente por causa dessa questão que vai haver aqueles momentos em que eu fico agarrado à B3 com velocidades pífias, tendo em conta que os 1800 MHz não têm capacidade de propagação em infraestruturas em geral, são, digamos assim, são uma banda de equilíbrio, mas não é nem muito boa em débitos, nem muito boa em capacidade. É uma banda intermédia de equilíbrio, vamos dizer assim. E, portanto, para penetração de sinal seria essencial a B8 e para potência, para velocidade, seria a B7. Por isso é que, no caso do 4G, por isso é que quando nós estamos a falar do caso dos meus testes, onde eu estava, por exemplo, na Rua das Flores, ou que estava junto à estação de São Bento, apenas agarrado neste caso à B3, vocês vão verificar que a única antena que nós temos aqui, que eventualmente possa servir esta zona, é precisamente esta que aqui está, que tem apenas o tal B3. E portanto é uma antena, e aliás vê-se aqui o meu nome nos contribuidores, né? Sei lá como é que isto diz, portanto vê-se que o meu telemóvel esteve conectado aqui. Agora, o que é relevante nós percebermos? Isto é uma antena de baixa capacidade que está aqui montada e que, inclusive, através das antenas nós percebemos, ela está aqui. Isto é uma antena Cellnex que está cá em cima e onde também está a Mel, e depois a Vodafone e a nós estão aqui juntas numa antena da Vantage. Portanto, basicamente o que é que acontece? Acontece que
Este é um dos motivos. Pronto, o que é que acontece? Acontece que esta antena aqui, coitadinha, não tem capacidade para entregar o que nós precisamos e tendo em conta que se nós não estivermos mesmo junto aqui à zona ribeirinha, estas duas antenas do lado de Gaia não vão ser capazes, estas duas antenas aqui estão demasiado longe e, portanto, falta à Digi a capacidade de colocar antenas aqui. Ora bem, se nós olharmos, por exemplo, como eu tive a oportunidade de olhar no vlog, aquilo que está montado nesta zona, vemos que, no caso da Vodafone, tem aqui algumas antenas, temos aqui a Nós e a Mel também, cá em baixo, na zona ribeirinha, eventualmente também o caso da Mel, para compensar o facto de não ter aqui nenhuma deste lado, até deve ter aqui, tem aqui uma deste lado também de Gaia, portanto a Digi está mais deste lado, mas pronto, temos aqui duas antenasitas, mas eu disse-vos que a Digi tinha que fazer rapidamente alguma coisa, nomeadamente ou entrar nesta antena aqui Cellnex ou entrar numa destas antenas aqui da Vantage, que há aqui mais uma, da própria Vodafone, e portanto era isto que era necessário fazer para conseguir cobrir esta zona. Só que, mais uma vez, meia culpa, eu ignorei factos relevantes. Bom, então, tendo em conta que eu ignorei factos relevantes, deixem-me utilizar parte daquilo que eu também aprendi e mostrar-vos também a dificuldade que é à Digi para conseguir resolver esta questão. Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber é, existem duas formas, melhor, três formas, sendo que duas delas são iguais, mas existem duas formas, vamos dizer assim, da Digi operar aqui. Ou vai através das infraestruturas que existem, Cellnex ou Vantage Tower, ou coloca as suas próprias antenas. Ora bem, a construção de um novo site é possível. Normalmente a Digi chega lá, mete um site, uns charutos e está a andar. Ou com charutos, ou com small cell. Em ambas estas circunstâncias, a Digi necessita de ultrapassar dois problemas muito significativos. A autorização de proprietários de edifícios nesta zona, e portanto condomínios ou proprietários, ou seja, só neste caso um proprietário do edifício, que tem que autorizar a instalação dessa infraestrutura. E nem sempre as pessoas estão disponíveis para ter nos rooftops dos seus edifícios antenas de sites de telecomunicações. É uma realidade. E em segundo lugar, mesmo que seja autorizado pelo proprietário, é preciso também que a Câmara Municipal do Porto autorize essa colocação. Portanto, temos aqui duas entidades absolutamente externas àquilo que são os interesses da Digi e pelos quais é necessário passar para fazer a construção de infraestrutura própria, seja através da colocação de um site lá com os charutos, ou seja através das small cells. Bom, portanto, este tem sido um processo que eu tive a oportunidade de passar todas estas minhas considerações a uma pessoa da Digi, e essa pessoa da Digi disse-me exatamente isto, que é, há muitas dificuldades em conseguir colocar small cells ou até infraestruturas próprias naquela zona, assim como acontece em todas as zonas de baixas históricas, seja do Porto, seja em Lisboa, ou não só, e não só. Portanto, todas as zonas que sejam históricas e que haja essa necessidade, naturalmente por via daquelas construções mais antigas e com mais dificuldade de propagação do sinal, de desdobrar antenas e colocar infraestruturas, é sempre muito difícil às operadoras fazê-lo, e portanto esse é um dos problemas que a Digi está a enfrentar para resolver o problema de falta de capacidade aqui na Baixa do Porto. Só que depois existe um outro problema que eu não tinha pensado nele, volto a dizer, que é, no caso das infraestruturas que já existem, como vocês imaginam, não existem assim tantos novos sites naquelas zonas. Portanto, os sites que lá estão são sites, seja da Vantage, seja da Cellnex, onde estão as três estarolas e onde estão desde sempre. Portanto, estão lá as três estarolas e pronto. A partir do momento em que entra uma nova operadora em Portugal, é necessário garantir que essas infraestruturas, para acomodarem mais um operador, tenha capacidade, não é só infraestruturalmente de chegar e dizer vou meter mais uns ferros para agarrar aqui mais umas antenas de uma nova operadora. Não. Essas antenas têm uma necessidade gritante de energia elétrica. E é aqui que entra mais uma entidade externa à Digi, que é a Redes. E que tem feito, vamos dizer assim, um serviço difícil. Para não entrarmos aqui em muito mais conversa. Portanto, o serviço da Redes é um serviço que se pode verificar pela internet fora, que não é bom. Não é bom.
Aliás, com o boom de construção que nós temos visto em Portugal, são muitas as queixas contra a E-Redes, nomeadamente na colocação de energia, nas obras e depois na ligação de ramais, etc. Porque, de facto, a E-Redes tem tido muito trabalho, está assoberbada com o crescimento das regiões e os sites não são exceção. O que é que acontece aqui, meus caros? Vamos imaginar esta antena aqui da Cellnex, que eu falei que seria uma das zonas onde previsivelmente a Digi deveria de estar, para reforçar aqui a capacidade da baixa e onde está também a Nós e a Mel. Bom, o que é que acontece? Mesmo que, e nós sabemos que estes acordos não são fáceis porque eventualmente pode haver o arrastar de pés e pode haver dificuldades e os incumbentes podem colocar aqui entraves, podem atrasar o processo, não sei o que. Tirando essa parte, imaginando que as incumbentes não fazem nada, imaginando que a Cellnex já fez um preço que a Digi concorda, que a Digi celebrou o contrato, que já lá está os ferros, que a Digi coloca as antenas, está tudo incrível, batemos na questão de que os sites necessitam de reforços de energia elétrica. Porque sem essa energia elétrica, sem esse reforço, nós não vamos conseguir garantir que aquele site tenha a capacidade de ter mais um operador ali. Porque, naturalmente, a capacidade que lá está a capacidade instalada para os operadores que estão nessa infraestrutura, e se vem mais um, é preciso reforço. Esse reforço pode demorar meses ou anos. Foi a informação que eu consegui ter. E, portanto, segundo a informação que eu recolhi, mesmo os sites onde a Digi já está à data de hoje, mesmo onde já têm os seus equipamentos colocados, eles não podem ter tudo o que eles precisam de ter ligados. Ou seja, não é possível ter todas as bandas ligadas porque simplesmente a E-Redes ainda não fez o seu trabalho de reforço. E, portanto, não é só a questão de que eu preciso estar em mais sítios, é mesmo que eu queira ir para um sítio onde já estão operadores, que não é preciso construir o site de raiz, etc e tal, não preciso das licenças camarárias, não preciso da autorização, ou melhor, às vezes também existe essa questão que é, os proprietários celebraram acordos para aquela infraestrutura, agora essa infraestrutura precisa de crescer e eu não estou interessado em ter mais antenas aqui em cima, pá, ficou como está e eu não quero mais. Mas ignorando todos esses factos, mesmo que toda a gente autorize e esteja tudo de acordo, falta energia porque a redes não avança, a redes anda a arrastar os pés. Bom, e só para vocês terem noção disto, pá, eu não tinha. Lamento, volto a dizer, meia culpa, estamos aqui para aprender todos os dias. Recentemente, até por causa de questões aqui relacionadas com o meu prédio, eu fiquei a saber que o ramal da E-Redes, que vem da rua, da rede elétrica pública para o meu prédio, tem a potência máxima de 41.4 kVA. Neste prédio, nós somos 8 frações. E, portanto, isto significa que nós temos 41.4 kVA para dividir pelos 8, o que dá uma média de 5.17 mais ou menos. Bom, a média, ou seja, as potências que são utilizadas a nível doméstico é entre 3.45 e 6.9. Há pessoas que agora têm mais por causa da questão dos carros elétricos e não sei o quê, mas 3.45, uma casa com consumos relativamente baixos. Quando se fala em 3.45, fala-se em 3.450 watts de pico. Portanto, imaginando que vocês dão aí um disparo e metem a vossa casa a consumir 4 ou 5 mil watts, o quadro vem abaixo. Portanto, depois tem aqui duas fases intermédias, 4.6, 5.75, ou seja, 4.600 watts, 5.750 watts e tem os 6.900 watts, 6.9 kVA, que já permitem uma robustez maior. Normalmente está em vivendas e assim, depende dos vossos consumos. Vocês depois até têm o simulador da própria redes que vos permite perceber quais é que são os vossos picos todos os meses e depois ajustam isso. Pronto, enfim. Tendo em conta essa questão, foi possível perceber que, vamos imaginar que todos os 8 vizinhos agora queremos ter 6.9 kVA na nossa casa, perdeu, não é possível, porque o ramal não tem essa capacidade. O ramal tem que estar dimensionado para 41.4, significa que se todos tivermos 6.9, esse ramal tem que ter a capacidade de multiplicar os 6.9 por 8 e esse valor é superior aos 41.4 que está disponível. Assim sendo, o que tinha que acontecer, caso nós quiséssemos mesmo avançar com isso, e é uma questão que está a acontecer cada vez mais por causa dessa questão dos carregamentos das viaturas elétricas, onde depois um vizinho quer ter e o outro também quer ter e o outro também quer ter, e depois a redes diz que não dá para o outro ter também porque já esgotou e pronto. É necessário pedir à redes a construção de um ramal, ou a colocação do ramal, não sei, esta questão técnica, mais potente. E portanto o que acontece é que a redes vem aqui, vem fazer as obras necessárias de reforço, vem colocar mais potência e portanto isso é uma obra que normalmente é cara, necessita de um projeto e que demora tempo. Aqui na questão dos sites passa-se exatamente a mesma coisa. Ou seja, e para vocês terem a ordem de grandeza disto,
Os sites dividem-se entre baixas capacidades e altas capacidades. Os sites de baixas capacidades são, sobretudo, os sites onde vocês têm o B3 mais B8. Tudo o que tiver acima desta questão do B3 mais B8 são sites de alta capacidade. Isto depois pode ter as mais diversas fórmulas, desde ter N38, N78, enfim, agregação de mais ou menos bandas, não interessa. O que for acima disso são sites de alta capacidade. Por aquilo que eu consegui perceber e das informações que eu recolhi, pá, e eu tenho a certeza que vão haver aqui pessoas que têm muito maior experiência do que eu e se calhar até podem me dar dados mais concretos, porque infelizmente não se fala muito nisto e são coisas que eu tenho curiosidade de perceber. Por exemplo, a Digi, um site da Digi de baixa capacidade, ou seja, os sites com B8 e B3, têm em média 3 fontes de 2 kVA, ou seja, de 2 kW da Huawei. Ou seja, isto significa que esse site tem tem 3 sites de 2 kW, vamos dizer assim. Ou seja, tem à volta de 6 kW de potência, o que é uma loucura. Estamos a falar de um site de baixa capacidade, tem fontes até 6.000 watts de potência. Nos casos da alta capacidade, nós estamos a falar de 5 fontes de alimentação de 2.000 watts, o que vos dá 10.000 watts de potência ou 10 kW. O que é que isto vos dá para vocês entenderem? Isto significa que, para que a Digi vá colocar um site de alta capacidade numa das infraestruturas já presentes, esse site tem que ter uma capacidade adicional àquela que já tem de mais 10 kW. Não significa que vai estar constantemente a consumir 10 kW, mas tem que estar dimensionado para que a possibilidade de, em pico, esta nova infraestrutura venha a consumir isso. Agora imaginem multiplicar esta potência de infraestruturas por 4 operadoras. Não é muito usual nós termos as 4 operadoras num só site, mas 3 é uma coisa que acontece várias vezes. Ou seja, imaginem que, por alguma razão, eu já tinha aqui no meu prédio, no rooftop, não é? Portanto, instalação para 2 operadoras. Colocar um site de alta capacidade da Digi, colocar antenas de alta capacidade da Digi, neste momento, significava um reforço de praticamente 2 casas. Era como se tivesse 2 casas a mais a nível de ramal. Ou seja, a redes tem necessariamente de vir aos sites fazer todo esse trabalho. E o que acontece é que a redes demora e nunca mais chega e os sites não estão lá. Às vezes acontece o mais ridículo, que é, os sites estão lá. E estão lá há um ano, por exemplo, só que estão desligados. Ou os sites estão lá, mas estão apenas com 2 bandas, porque não é possível ligar mais bandas porque o site vai abaixo. Como se fosse a nossa casa em que nós ligamos alguma coisa e o nosso site não aguenta. Ou seja, o que eu quero com este vídeo trazer é que não é só por parte da Digi, e isto era uma parte que estava omitida desse vídeo por ignorância minha, está aqui dito, e espero também que este vídeo ajude a que vocês percebam isso. Primeiro, estamos a falar de bandas de alta capacidade e quando todos os sites tiverem N78, estes consumos vão aumentar ainda mais. Porque o 5G consome ainda mais energia do que o 4G. E, portanto, imaginem vocês o que é que vai ser o futuro com todos os sites com N78 e qual é a necessária potência instalada que é necessário ter nestes sites para que tudo funcione. Portanto, esta é uma questão que cada vez mais nós temos que olhar para ela. Porque não é só fazer reforços em todos os sites, é depois necessário haver reforços na própria capacidade de energia pública, porque depois vamos começar a ter problemas com os transformadores, depois vamos começar a ter problemas com outros níveis de situações, precisamente porque todos os consumos estão a aumentar, não é? Por via das questões de telecomunicações, por via das questões de carros elétricos, por via das questões dos aquecimentos, alterações climáticas que levam a ar-condicionados, aquecimentos, o que seja. Portanto, esta dimensão energética galopante leva-nos a perceber que, de facto, que a Digi tem aqui uma tarefa difícil. Adicionalmente a isto, para vocês terem mais ou menos noção, a Digi reconhece isso. O que eu acho é que, e foi essa a informação que me foi transmitida pelo elemento da Digi, o que eu acho é que a Digi devia de ser mais transparente nisto, mais clara. A Digi veio para Portugal com um objetivo simples que foi
sem bullshit, pá, sem truques, sem nada. E eu acho que faltava um bocadinho mais esta questão pedagógica, até para leigos como eu, que eventualmente pudessem, se calhar às vezes, imputar demasiada responsabilidade à Digi em determinadas coisas quando eles não têm. Porque vejam agora por este lado, à luz daquilo que nós sabemos. Estamos na zona da baixa, a Digi, sim senhor, quer começar a colocar sites aqui para reforçar. Bom, então já falámos com a Cellnex, já falámos com a Vantage Tower, eles neste momento já fizeram solicitação à redes para fazer reforço de energia lá, até já têm os ferros lá metidos, nós até já lá metemos os sites, estamos só à espera que a redes faça alguma coisa. Passou um ano, a redes ainda não fez. Pá, temos que arranjar uma solução aqui. Temos que arranjar uma maneira qualquer da gente colocar aqui uma coisa provisória que seja para que os nossos clientes não estejam nesta pouca miséria que estão neste momento. Ok, vamos aqui falar com proprietários na baixa que nos autorizem a colocação de uma small cell ou até de um site qualquer próprio de baixa capacidade que seja, mas que permita reforçar ali um bocado mais e que tenha menor capacidade, ou melhor, menor necessidade energética e que por essa via não necessite, pelo menos para já, da questão das redes e que, portanto, que a capacidade instalada nessas infraestruturas seja capaz de albergar isso. Muito bem, consegui arranjar um proprietário que concorda comigo, que tem infraestrutura de energia elétrica capaz de aguentar com o charuto ou com o small cell. Muito bem, Câmara Municipal do Porto, queremos a licenciamento para colocar aqui o site. Epá, é difícil. Vamos ver. Epá, não autorizo aqui. Epá, estão a perceber? Ou seja, não é só a Digi querer. Há muitas entidades à volta disto. E, portanto, eu espero que, acima de tudo, que este vídeo tenha a capacidade de vos fazer perceber isto, como me fez perceber a mim, porque, de facto, não é fácil trabalhar nestas zonas e eu só recomendava à própria Digi que fosse mais clara e transparente nisso. Utilizar, se calhar, os meios de comunicação social para difundir este tipo de informações, porque muitas das vezes acabamos por ignorar coisas, são coisas que nos passam ao lado, estas questões técnicas, mas que não deviam. E não deviam porque são essenciais depois a vermos o produto final. Ou seja, nós gostamos muito de ver o produto final, que é chegar lá e fazer o nosso speed test, mas depois muitas das vezes ultrapassa o nosso conhecimento, e falo por mim, não sei se mais alguns de vocês estão nessa circunstância ou não, mas eu faço aqui o meu meia-culpa, de que muitas das vezes estas coisas passam-nos ao lado. E, portanto, é essencial, de facto, que até para um futuro próximo, onde estamos a falar de cada vez maior necessidade de energia e, portanto, estas situações de reforços que estão a acontecer, que para já podem eventualmente não ser tão massificados, porque de facto grande parte do país ainda vai andando no 4G, mas imaginem um futuro onde o 5G está presente em todo lado, é preciso reforço em praticamente todo lado, porque carregar sites com o N78 vai obrigar necessariamente a reforço de energia elétrica, as redes têm que dar ao chinelo, e portanto rapidamente nós percebemos que a Digi está metida aqui num molho de brócolos que não é fácil sair dele. E portanto, meus amigos, sempre e quando, para análises futuras ou até para vocês próprios ficarem também a saber, e espero ter conseguido também mostrar aqui com o meu exemplo de que o que consome um site só com um operador, reparem que um site de alta capacidade que tenha 3 ou 4 operadores tem o consumo do ramal inteiro do meu prédio. Portanto, dificilmente eu iria conseguir meter no rooftop do meu prédio com o ramal que tenho, imaginando que as 8 frações têm 0, não estão a consumir nada, só vou lá meter o site no teto, no telhado, mais nada, com as 4 operadoras, quase de certeza que os 41.4 kVA não iriam ser suficientes. E portanto isto significa que quando se decide em colocar 2 ou 3 ou 4 operadoras no telhado de um prédio, estamos a falar de que, em termos energéticos, é quase como se fosse a construção de um prédio com 8 frações. Portanto, para vocês terem noção da dimensão disto. Portanto, fazer isto não é fácil, fazer isto demora tempo, e enquanto este tempo vai e não vai, nós depois temos estas circunstâncias que vemos como é o serviço não estar a funcionar convenientemente. Portanto, meus amigos, espero acima de tudo que este vídeo tenha sido útil e interessante para vocês, e vemos no próximo Viciado Comenta.